À primeira vista, ela parece apenas uma bebida transparente, cheia de bolhas e servida em copos elegantes. Mas basta o primeiro gole para perceber que existe algo diferente ali. O sabor é seco, intenso e amargo. Uma característica que transforma a água tônica em uma das bebidas mais incompreendidas das prateleiras. Por trás desse gosto peculiar, existe uma substância que já foi considerada um dos medicamentos mais importantes do mundo. Um composto extraído da casca de uma árvore sul-americana, usada durante séculos no combate à malária, e que mais tarde acabaria misturado com açúcar, água gasificada, limão e até gin. E essa história ainda guarda um fenômeno surpreendente. Quando exposta à luz ultravioleta, a água tônica pode emitir um brilho azul intenso, quase sobrenatural. Não se trata de um feito artificial ou de algum ingrediente secreto criado pela indústria. A responsável é a mesma molécula que produz seu famoso amargor. Você está no Vasto Mundo, o canal que revela as histórias extraordinárias escondidas nas coisas mais comuns do nosso cotidiano. E hoje vamos descobrir como o antigo tratamento contra a malária atravessou continentes, acompanhou exércitos e terminou dentro de uma garrafa de refrigerante. Afinal, o que realmente existe na água tônica? Ela ainda possui algum efeito medicinal? E por que ela brilha no escuro? Para compreender a água tônica, o primeiro necessário desfazer uma confusão bastante comum. Ela não é simplesmente uma versão sofisticada da água com gás. Colocadas lado a lado, as duas bebidas parecem praticamente idênticas. Ambas são transparentes, gaseificadas e produzem o mesmo som de bolhas se rompendo. A diferença aparece quando o líquido toca a língua. Enquanto a água com gás apresenta um sabor relativamente neutro, a água tônica deixa um amargor forte e persistente. Essa sensação não é um defeito nem consequência do processo de gaseificação. Ela é provocada pela quinina, um alcaloide natural encontrado na casca da árvore de quina, conhecido botanicamente como cinchona. Essa árvore é originária das regiões montanhosas e florestais dos Andes, na América do Sul. Em suas fibras encontra-se uma substância branca extremamente amarga, mas não foi o sabor que transformou a quinina em uma mercadoria valiosa. Durante muito tempo, ela foi uma das poucas armas disponíveis contra uma doença das mais devastadoras da história. No período em que as potências europeias ampliavam seus domínios pela África, Índia e Sudeste Asiático, a malária representava um obstáculo mortal, transmitida por mosquitos infectados por um parasita. A doença provocava febres intensas e atingia soldados, colonizadores e populações inteiras. Em muitas regiões tropicais, ela era capaz de destruir tropas antes mesmo do início de uma batalha. A resposta não surgiu dos laboratórios europeus, mas do conhecimento acumulado pelos povos indígenas dos Andes. Curandeiros da região utilizavam a casca da cinchona para tratar tremores e outros sintomas. Ao observarem os efeitos daquele preparo, missionários jesuítas passaram a empregá-las contra as febres associadas à malária. Remessas da casca foram levadas para a Europa, onde seu uso medicinal ganhou importância. A quinina não apenas ajudava a reduzir os sintomas, ela também agia contra o parasita presente no sangue. Com isso, a casca de uma árvore andina passou a ser disputada internacionalmente e adquiriu enorme valor estratégico. Mas como uma substância medicinal tão amarga deixaria as montanhas da América do Sul para se transformar em uma bebida consumida em bares e restaurantes ao redor do planeta? No século XIX, durante o auge do Império Britânico, milhares de soldados estavam posicionados na Índia, onde a ameaça da malária era constante. Para protegê-los, o exército determinou o consumo diário de quinina em pó. A medida poderia ajudar a preservar vidas, mas criava um problema difícil de ignorar. Em sua forma pura, a quinina possuía um amargor tão intenso que sua ingestão pode provocar náusea e forte repulsa. Para os soldados, consumir diariamente aquele pó, sob o calor das regiões tropicais, era uma experiência extremamente desagradável. Era necessário encontrar uma maneira de tomar o medicamento de forma mais tolerável. A solução foi dissolver a quinina em água gasificada e adicionar açúcar e limão para suavizar seu sabor. Dessa tentativa prática de disfarçar o amargor, nasceu uma versão primitiva da água tônica. O nome refletia sua finalidade original. Não era uma bebida recreativa, mas um tônico associado à proteção da saúde. Pouco depois, oficiais britânicos começaram a acrescentar gin à mistura. A combinação ajudava a tornar o consumo ainda mais agradável e acabou dando origem ao famoso gin tônica. Uma preparação criada por necessidades médicas se transformaria com o passar do tempo em uma das bebidas mais conhecidas do mundo. No início do século XX, porém, a medicina passou por grandes transformações.
Novos medicamentos sintéticos contra a malária foram desenvolvidos, oferecendo alternativas mais eficazes e menos desagradáveis do que a quinina tradicional. Gradualmente, a água tônica perdeu a função medicinal que havia justificado sua criação. A bebida, entretanto, não desapareceu. O público já havia se acostumado ao contraste entre o amargor da quinina, o açúcar e a gasificação. A indústria transformou aquele antigo preparo medicinal em um refrigerante comercial, alterando sua receita e reduzindo drasticamente a quantidade de quinina. A água tônica encontrada atualmente nos supermercados é muito diferente da mistura consumida pelos soldados britânicos. Para equilibrar o sabor amargo, muitas versões utilizam açúcar refinado ou xarope de milho rico em frutose, além de ácido cítrico, conservantes e outros ingredientes industriais. Mesmo assim, a associação histórica com a medicina ajudou a criar a impressão de que a bebida seria mais saudável do que os refrigerantes tradicionais. Também se espalhou a crença de que ela poderia tratar câimbras musculares, especialmente durante a noite, mas a quantidade de quinina presente nas versões comerciais de hoje em dia é muito pequena para transformar a bebida em tratamento. Segundo as informações apresentadas, um copo de água tônica comercial contém aproximadamente 20 mg de quinina. Essa concentração está muito distante das doses utilizadas com a finalidade medicinal. Por isso, especialistas desaconselham o uso da bebida para tentar curar doenças ou aliviar problemas de saúde. Do ponto de vista nutricional, a água tônica tradicional também pode conter uma quantidade de açúcar próxima à encontrada em refrigerantes de cola. Apesar da aparência transparente e da reputação sofisticada, ela continua sendo uma bebida extremamente açucarada. Em outras palavras, é um produto para o consumo ocasional e não um medicamento. Mas a pequena quantidade de quinina presente na bebida ainda é suficiente para produzir um dos fenômenos mais curiosos ligado à água tônica. Sobre determinada iluminação, o líquido aparentemente comum começa a emitir um brilho azul intenso. Como isso é possível? Esse é o lado mais surpreendente da quinina. Quando a água tônica é colocada sobre uma luz negra, suas moléculas absorvem a radiação ultravioleta, uma forma de energia que não pode ser enxergada diretamente pelo olho humano. As moléculas de quinina recebem essa energia, mas não conseguem armazená-la por muito tempo. Quase imediatamente liberam parte dela novamente. Durante esse processo, a energia ultravioleta invisível é transformada em luz visível, produzindo o característico brilho azulado. Esse fenômeno recebe o nome de fluorescência. É por isso que copos de água tônica podem parecer iluminados em bares, festas e ambientes com luz ultravioleta. O brilho não vem do gás, do açúcar ou de algum corante escondido. Ele é provocado justamente pela substância responsável pelo gosto amargo da bebida. A água tônica reúne dentro de uma única garrafa fragmentos de diferentes épocas. Nela estão a sabedoria medicinal dos povos andinos, o avanço dos impérios europeus por regiões tropicais, a luta contra a malária, a rotina dos soldados britânicos e o surgimento de uma das combinações alcoólicas mais famosas do planeta. O que começou com uma tentativa de tornar um remédio quase impossível de engolir, acabou convertido em um produto global. A função medicinal desapareceu, a receita mudou e a concentração de quinina foi reduzida. Ainda assim, seu sabor e sua fluorescência continuaram revelando vestígios dessa origem extraordinária. Talvez a água tônica não seja a bebida saudável que algumas pessoas imaginam, mas ela também está longe de ser apenas uma água com gás mais amarga. É um antigo remédio transformado em um refrigerante, uma consequência inesperada da história da medicina e uma demonstração científica escondida dentro de um copo. E quando outros objetos aparentemente comuns carregam histórias tão profundas quanto essa, quantas descobertas científicas podem estar escondidas dentro da nossa geladeira? Aqui no vasto mundo, cada detalhe pode ser ponto de partida para uma nova jornada.